Imagine um lugar onde as leis da natureza parecem não se aplicar, onde árvores se contorcem em formas impossíveis e pedras gigantes flutuam como se desafiando a gravidade. Hoje, nós vamos explorar a Montanha da Morte, um local envolto em lendas, no coração das florestas da Rússia. O que há por trás dessas esferas de pedras gigantes que desafiam toda a lógica? Seria obra de uma civilização perdida ou algo ainda mais misterioso? Neste vídeo, mergulhamos em uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas da história moderna. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre o passado. O mistério da Montanha da Morte. Imagine uma floresta densa, onde o vento assobia entre os galhos, mas algo estranho acontece. As árvores, ao invés de se erguerem retas para o céu, se contorcem de maneira bizarra, como se fossem moldadas por uma força invisível. Você caminha mais fundo nesse lugar misterioso e percebe algo ainda mais perturbador. O silêncio. Um silêncio absoluto, sem o canto de pássaros, sem o movimento de animais, apenas a presença esmagadora da natureza e algo mais. Agora, imagine que no meio dessa paisagem desolada, você se depara com algo que desafia sua compreensão. Enormes esferas de pedra, gigantescas, algumas tão grandes quanto carros. Elas estão espalhadas por todos os lados, equilibradas de forma tão precisa que parecem desafiar a gravidade. Algumas repousam delicadamente sobre pequenas pedras, quase flutuando, e você se pergunta, como isso é possível? Este lugar, conhecido pelos habitantes locais como a Montanha da Morte, é um enigma, um lugar onde as regras da física parecem não se aplicar, e a própria natureza parece ter sido distorcida. As lendas que cercam essa montanha falam de maldições, espíritos antigos e forças sobrenaturais. E quanto mais você explora, mais fica claro que este é um daqueles lugares que não deveriam existir, mas existem. As pedras gigantes, as árvores retorcidas, o silêncio inquietante, tudo isso cria uma atmosfera de mistério que deixa qualquer um arrepiado. Aqui as fronteiras entre o que é natural e o que é inexplicável se misturam. E as perguntas começam a surgir. Quem trouxe essas pedras para cá? Elas foram colocadas por mãos humanas? Ou estamos diante de algo que não podemos compreender? Essa é a Montanha da Morte, um lugar que desafia a lógica e nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o nosso mundo. As esferas de pedra e suas anomalias. As esferas de pedra que você acabou de ver são apenas o começo. Conforme você avança na Montanha da Morte, as perguntas começam a se acumular. Como pedras tão gigantescas, algumas pesando toneladas, foram parar ali? E por que estão dispostas de maneira tão precisa? Cientistas dizem que essas formações são o resultado de movimentos glaciais da Era do Gelo. Mas, será mesmo? O que torna tudo ainda mais intrigante é a forma como essas pedras estão equilibradas. Não faz sentido. Elas estão delicadamente posicionadas sobre rochas menores, de um jeito tão perfeito que parece impossível que a natureza tenha feito isso sozinha. São mais de 1.600 dessas esferas espalhadas pela montanha, como se alguém tivesse colocado cada uma delas com cuidado extremo. Só que, quem teria feito isso? E como? A ciência, até agora, não tem uma explicação definitiva. Os povos antigos que habitavam essa região, como os Sami, reverenciavam essas pedras como sagradas. Eles acreditavam que eram morada de espíritos ou guardiões da terra. Será que essas esferas têm um significado espiritual profundo que perdemos ao longo dos séculos? Ou será que os povos antigos possuíam conhecimentos e habilidades que hoje escapam completamente à nossa compreensão? E quando você olha para a paisagem ao redor, não é só o tamanho e o peso dessas esferas que impressionam. É o fato de que elas parecem estar ali por um motivo, alinhadas de maneira misteriosa, em posições tão precisas que desafiam qualquer explicação simples. Será que elas faziam parte de um mapa espiritual antigo? Um tipo de altar perdido que hoje só podemos imaginar? Enquanto você se aprofunda nesse enigma, uma coisa fica clara. Essas pedras estão nos contando uma história. Uma história que remonta a um passado distante, repleto de mistérios que ainda não conseguimos desvendar. Conexões com outros mistérios do mundo.
Agora, imagine que essas misteriosas esferas de pedra não são exclusivas dessa montanha. Espalhadas pelo mundo em lugares tão distantes quanto a Costa Rica ou a Bósnia, esferas semelhantes foram descobertas. Mais de 300 esferas foram encontradas na Costa Rica, perfeitamente esculpidas, muitas delas com tamanhos e simetrias que desafiam qualquer tecnologia que os povos antigos teriam à disposição. E assim como na Montanha da Morte, ninguém sabe exatamente o porquê de estarem ali. Coincidência? Ou existe uma ligação perdida no tempo conectando essas culturas distantes? As esferas de pedra poderiam ser vestígios de uma civilização global, um povo antigo que de alguma forma compartilhou conhecimento através de continentes? Ou estamos diante de um mistério que vai além da capacidade da nossa ciência moderna de explicar? Na Bósnia, perto da enigmática pirâmide da Bósnia, mais dessas esferas foram encontradas, e todas parecem carregadas de um simbolismo que ainda não compreendemos completamente. Foram usadas em rituais? Indicavam a presença de líderes ou deuses antigos? Ou talvez fossem representações de um conhecimento perdido que ligava o homem à natureza de uma maneira que hoje não podemos entender? Essas semelhanças entre lugares tão distantes não podem ser facilmente ignoradas. As esferas de pedra da Rússia, da Costa Rica e da Bósnia parecem sussurrar segredos sobre um passado que ainda nos escapa. A cada nova descoberta, as perguntas aumentam e o quebra-cabeça fica cada vez mais intrigante. O que une esses artefatos? Será que algum dia conseguiremos decifrar a mensagem que essas civilizações tentaram nos deixar? A hipótese sobrenatural, mas nem todos estão satisfeitos com explicações racionais. Para alguns, a Montanha da Morte é muito mais do que uma anomalia geológica ou o resultado de antigas civilizações. Há quem acredite que o que acontece ali tem raízes sobrenaturais. Os habitantes locais que conhecem a montanha há gerações falam de uma energia estranha que emana do lugar, algo que você pode sentir assim que põe os pés lá. Dizem que essas pedras não são apenas pedras, são portais para outros mundos, outras dimensões. Para aqueles que acreditam no poder espiritual da montanha, as esferas de pedra servem como marcadores, ou talvez como ferramentas, que permitem a comunicação entre o mundo dos vivos e o além. Os xamãs da região sempre acreditaram que a Montanha da Morte era sagrada, um local onde o véu entre os mundos é fino, onde as fronteiras entre o natural e o sobrenatural praticamente desaparecem. E o mais intrigante, muitos dos que visitam a montanha relatam sentir essa energia. Não é incomum ouvir histórias de pessoas que, ao caminharem entre as árvores tortuosas e as pedras flutuantes, descrevem sensações estranhas. Um peso no ar, uma presença invisível os observando. Alguns até dizem ter tido visões, como se o tempo e o espaço se dobrassem naquele lugar, revelando vislumbres de algo maior. Por mais difícil que seja acreditar nessas histórias, uma coisa é certa: a Montanha da Morte não é um lugar qualquer. Seja por causa das pedras misteriosas, da história enterrada ou das lendas locais, ela continua atraindo curiosos de todas as partes. E seja você um cético ou um crente, uma vez lá, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Então, o que realmente aconteceu na Montanha da Morte? Até hoje, cientistas e historiadores não chegaram a uma conclusão definitiva. Mas uma coisa é certa: essas esferas de pedra e as outras estruturas enigmáticas deixadas para trás continuam a nos fascinar. Elas são um lembrete de que, por mais que pensemos que conhecemos nosso passado, ainda há muito a ser descoberto. E você, o que acha? Essas esferas são apenas uma curiosidade geológica? Ou estamos diante de um dos maiores mistérios da humanidade? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. E se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E se você quiser continuar explorando os mistérios do passado, não perca o próximo vídeo: o antigo Osirion e a lógica desafiando a tecnologia hidráulica. Te encontro no próximo vídeo.